Boa noite. Uma coisa em nossas vidas é o contato com Deus através do dia a dia e para o qual basta você ter alma para sentir. Então, é algo que não envolve arrebatamentos, pentecostes, visões celestiais. Simplesmente você ganhou alma para amar. E aí então percebe a presença de Deus na refeição, no cheiro do mar, no abraço do objeto do seu amor. Ultimamente, do ponto de vista desse tipo de experiência, o meu principal canal chama-se Alissa, minha filha de 5 anos. Ela virou um sacramento, presente na minha casa, na minha cama, na mesa do jantar, o tempo inteiro me lembrando do fato de que Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre, e que há um lado diferente da vida, oposto àquele com o qual eu tenho lidado nos últimos anos e, de certa forma, com o qual todos nós brasileiros lidamos. Essa terra de violência, de indiferença, de maldade gratuita. Ali eu olho para ela e tenho contato com a doçura de Deus. Agora, nós sabemos que o cristianismo não se trata apenas da apresentação de um conjunto de ideias que devemos receber com as nossas mentes, dando a ela ou a elas, conforme os teólogos costumam dizer, assentimento intelectual. O cristianismo, diferente da filosofia, ele nos apresenta não apenas um Deus acerca de quem nós devemos pensar, e pensar bem, de modo bíblico, teológico. O cristianismo nos apresenta um Deus a ser experimentado, a ser provado, alguém com quem podemos manter contato místico, sobrenatural, e para muito além desse que eu descrevi, ou desses sobre os quais acabei de falar, no mar, na mesa farta com os seus melhores amigos, ou recebendo um abraço de um filho. A Bíblia está cheia de experiências que revelam um contato com Deus capaz de desconjuntar o homem. E não apenas isso, a Bíblia não apenas nos apresenta essas experiências, a Bíblia também nos apresenta o teste que nós devemos aplicar às nossas experiências, a fim de sabermos se as nossas experiências místicas procedem de Deus ou não. O locus clássicos da doutrina, não há mínima dúvida, é o livro de Isaías, capítulo 6. A experiência que Isaías teve com Deus no ano da morte do rei Uzias. E é para esse capítulo que eu gostaria de chamar a atenção de vocês nessa noite. Isaías capítulo 6, verso 1. Em primeiro lugar, vejamos a natureza dessa experiência. No ano da morte do rei Uzias, olha, eu diria o seguinte, que é da natureza dessa experiência como é que eu poderia dizer? A perda de um encanto com as estruturas deste mundo, especialmente
essas que têm ocupado tanto o nosso tempo nos últimos meses: as estruturas políticas. O rei defeca, o rei urina, o rei faz exame de próstata, o rei morre. Que é um rei? Quando está em período de campanha, seu avião pode cair. Podem puxar o seu tapete, ser deposto, sofrer impeachment. No ano da morte do rei Uzias, durante um tempo, enquanto esteve vivo, ocupando a mente de todos, no minuto seguinte, tido como um vapor, como uma nuvem que veio, passou e foi-se embora. É como diz Blaise Pascal: quando você estiver com essa gente, não seja bobo, respeite, porque essa gente tem muito poder. Agora, por dentro, palavras de Pascal, lembre-se que esse é um rei de concupiscência. Ele tem poder, mas é um mortal. Respeite-o, mas é quase que Pascal dizendo, mas mantenha uma atitude cínica. Respeite-o, enquanto você diz para si mesmo: estou diante de um vapor, de um mortal, de um filho de Adão, feito do pó, e que ao pó retornará. Então, quem tem esse tipo de experiência perde esse embasbacamento, muitas vezes presente na vida até mesmo de pastores. Eu já vi homens perderem a compostura ao se verem diante da autoridade pública, deixarem de ser homens, devido ao encanto de estarem diante de alguém revestido de poder. Esse tipo de experiência faz com que você veja a vida em perspectiva. Deixa de haver na sua vida alguém que possa dizer: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Quem passa por essa experiência tem a resposta na ponta da língua: você só me vai ver curvado diante de um ser imortal, eterno, perfeito em todos os seus atributos. E ainda que todo esse monte de baboseira que você está me propondo pudesse ser cumprido por você, cuja vida é mantida por um Deus soberano e irado, não me curvaria, porque ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Esse aqui é um arranjo proposital. Tudo aqui é deliberado. Esse versículo foi escrito de modo pensado sob a superintendência do Espírito Santo. Morreu o rei, Isaías se vê agora diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele acerca de quem a palavra de Deus diz: a porta que ele fecha, ninguém abre, a porta que ele abre, ninguém fecha. Agindo ele, quem impedirá? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Remove reis e estabelece reis. Dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Isaías, então, nessa passagem é apresentado se deparando com a glória de Deus, assentado
num alto e sublime trono. Todo o sentido da nossa vida está nesse versículo. Dizer que Jeová está assentado num alto e sublime trono significa dizer que a última resposta para o destino do universo está nas mãos de um ser pessoal. Há um trono, um lugar de onde promanam todas as decisões referentes a todos os átomos do universo. E nele está sentado o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Tudo foi feito para revelar a Isaías a glória desse ser. É interessante. É a esperança maior e única, repito, para as nossas vidas. E é também o que nos faz crer que se tivermos que viver por toda a eternidade, como cremos, o tédio não fará parte das nossas vidas. Como diz Thomas de Kempis na Imitação de Cristo, se pudéssemos ver todo o universo, nada mais teríamos do que uma visão fantástica. Aqui nós estamos diante do que é infinito, do que é glorioso, do que é acachapante, mas que é doce, é pessoal. É uma beleza para a qual você pode dirigir a sua adoração, e esse louvor fazer sentido para ela. Viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu, portanto, o único ser do universo autoexistente, que existe pela necessidade do seu próprio ser, causa não causada, o grande eu sou. Ele viu ali assentado o único ser do universo infinito, onipotente, onipresente, onisciente, perfeito em todos os seus atributos. Naquele trono ele viu o único ser imutável, que não cresce nem decresce em glória, em honra, em santidade, em poder, em domínio, em amor, em bondade, em fidelidade, em lealdade e, repito, em doçura. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Então aqui está descrevendo a relação do mundo angelical com o Pai de Jesus Cristo. Com 2 asas cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Muito provavelmente cobrindo o rosto para se proteger da glória, por se sentir indigno de estar diante do Rei do Universo. Alguns comentaristas afirmam que cobrindo os pés, da mesma forma que foi pedido a Moisés que tirasse a sandália dos seus pés, porque ele se encontrava diante de um Deus santo, que havia santificado aquele território onde Moisés se encontrava. Significa, portanto, a consciência de que os seres angelicais têm, que são criaturas, que são seres como os homens que possuem pés de barro. No verso 3, nós entramos no culto
tal como hoje ele se dá na glória. Então, o culto cristão, ele tem uma referência metafísica. A Bíblia nos ensina que nós podemos regular o culto de uma igreja como essa à luz do que a Bíblia fala sobre o culto que nesse momento está acontecendo no céu. Como que esse culto se dá? Qual é o seu conteúdo? Sobre o que se fala? E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É muito acúmulo de verdade, e o pregador fica sem saber por onde começar e como terminar. A afirmação central desse culto, notem que o texto está dizendo é que nesse momento o Pai está sendo adorado por ser santo, e que o conteúdo central do culto no céu é a santidade de Deus. Por quê? Porque ter um ser infinito, pessoal, num trono, não é suficiente para nós, e nem se constitui no grande motivo do louvor. Porque se nesse trono estivesse sentado um demônio todo-poderoso, nós não prestaríamos culto a ele. O que nos chama a atenção nessa passagem é que quem está sentado é um ser infinito, perfeito em todas as suas qualidades, pessoal e santo, santo, santo. Não há um atributo divino, conforme lembra R.C. Sproul, conhecido teólogo americano, que seja apresentado na Bíblia dessa forma tríplice. Não há um texto bíblico que diga que ele é bondade, 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 ou amor, amor, amor. O único atributo divino que nos é apresentado deste modo tríplice é a sua santidade. Ele é santo, santo, santo. O que isso significa? Que ele é absolutamente separado do mal moral, e que ele sempre age em conformidade à sua natureza. Isso é impressionante, porque para Deus ser santo significa ser consistente, significa agir de acordo com a sua natureza santa, ou seja, natureza inclinada ao amor. Conosco é significativamente diferente. Em não poucas ocasiões nós temos que ser hipócritas. Somos forçados pela Bíblia a agir de modo hipócrita, porque nem sempre os nossos sentimentos nos ajudam. E muitas vezes nós temos que tratar com amor pessoas que nós não gostamos. Os nossos sentimentos estão pedindo fidelidade a eles, mas nós aprendemos com as Sagradas Escrituras a sermos mais fiéis à Bíblia do que aos nossos sentimentos. Mas para Deus, ser santo significa agir de acordo com a sua natureza. Por isso que a Bíblia diz, de maneira nenhuma, ele pode negar-se a si mesmo. Então nós o adoramos, porque ele é santo, 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 leal, fiel aos seus pactos, infinito em amor, justo, misericordioso, bondoso, e de uma forma toda especial, segundo a revelação do Evangelho, graciosíssimo, infinito em capacidade de tratar com amor aqueles que não são dignos do seu amor.
E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Porque Ele é o Senhor dos exércitos? Porque Ele tem um batalhão de anjos ao seu favor, submissos a Ele, ao seu serviço, espíritos ministradores em favor daqueles que haverão de herdar a vida eterna. Ele é o Senhor dos exércitos. E eu clamei muito hoje e ontem por uma manifestação do Senhor dos exércitos na nossa cidade. Hoje eu estou pregando aqui com o coração em frangalhos. Estou chegando de um enterro no cemitério de Inhaúma. Foi enterrado hoje um santo de Deus, o pastor Wagner, da Assembleia de Deus dos Últimos Dias, da comunidade Jacarezinho. Ontem, por volta de 5 da manhã, ele descia do monte de oração, cantando louvores a Deus, com seu tamborim, com seu, como que é o nome daquilo? Não é tamborim, pandeiro, com seu pandeiro cantando louvores a Deus, quando um traficante o confundiu com um policial da Polícia Civil e deu um tiro no pastor Wagner. A comunidade está gemendo. A viúva ontem na igreja, conversava com ela, inconsolável. Meu marido era um santo. Estávamos agora nos preparativos das nossas bodas de prata. Deixou 4 filhos, entre eles uma menina de 9 anos que ele adotou. Hoje no enterro um rapaz tomou a palavra e disse, ele insistiu comigo pregando o evangelho para mim, e me levou a Cristo, e através do seu ministério eu fui liberto das drogas. Num dos enterros mais concorridos de toda a história daquela favela. Em pouquíssimas ocasiões, tanta gente foi para uma cerimônia fúnebre, como aconteceu hoje no cemitério de Inhaúma. E quando eu vejo aquele mar de gente, gemendo, sem poder gritar, não tem a quem clamar. Eu subi numa sepultura, para de uma visão privilegiada, poder fotografar o enterro e filmá-lo, levantei os braços aos céus e pedi a Deus uma intervenção. Pois é isso que eu tenho clamado, Senhor, envia um batalhão de anjos, porque já perdemos por completo a esperança nas nossas instituições e na sociedade. Só um milagre da tua graça para tirar essa gente do cativeiro que se encontra. E a nossa esperança está nisso. Um ser pessoal está sentado no trono. Ele é santo, santo, santo. É um rei que reina. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele tem um exército angelical à sua disposição para intervir na história em favor da felicidade da sua igreja. E Ele também é o Senhor dos exércitos, no sentido do seu governo soberano sobre átomos e moléculas. Por isso que a Bíblia diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados e não cai um pardal sem a sua soberana vontade se cumprir. E o texto prossegue dizendo, toda a terra está cheia da sua glória. Esse é o cântico que neste exato momento está acontecendo no céu. Criaturas inteligentíssimas, livres da contaminação do pecado, num culto incapaz de sofrer qualquer espécie de condicionamento cultural pecaminoso, estão neste momento reconhecendo a santidade divina, certos que estão diante de um ser todo-poderoso, justo, santo, cheio de amor, conscientes que Ele é soberano, pois Ele é o Senhor dos exércitos,
e alguém que deixou pistas da sua existência em todo o cosmos. A terra está cheia da sua glória. Esse é um versículo que tem marcado muito a minha vida, que tem desempenhado um papel importante no meu ministério, quando me vejo na obrigação de sair do Rio de Janeiro. Eu tenho fascínio pelo Rio de Janeiro. Quando eu digo Rio de Janeiro, essa cidade casal, Niterói, Rio, fascínio. Para mim seria grande provação Deus me tirar do mar. Eu gosto do céu azul, eu gosto do cheiro do mar, da maresia, gosto da areia branca. O pessoal que pega onda vai me entender. Eu gosto quando lá por volta de 8, 9 horas da noite desce aquele aguaceiro do nosso nariz depois de um dia de surf. Eu gosto de estar à noite de bermuda e encontrar na minha canela aquele pedaço de ostra colado, tirar. E quando eu estou longe do mar, é muito difícil eu não ter que administrar uma certa melancolia, um sentimento de tristeza, que me tem feito, portanto, pegar esse versículo e aplicá-lo nessas cidades onde estou pregando o Evangelho e não vejo água salgada. Aí digo para mim mesmo, a glória de Deus está sendo revelada neste local. Basta mim ter olhos para ver, coração para sentir, porque a beleza de Deus também, por incrível que pareça, é revelada fora do Rio de Janeiro. Calvino diz a seguinte coisa: para onde o homem lança o olhar, ele contempla a glória de Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. Não há um canto deste planeta no qual você não possa passar pela experiência de encanto, de coração tomado de louvor e de ações de graças. Repito, porque a terra está cheia da glória de Deus. Em todo lugar do universo, Ele revela a sua existência, sua beleza, sua natureza santa. Por isso que o apóstolo Paulo diz, no texto clássico de Romanos, capítulo 1, uma das passagens mais lindas da Bíblia, verdadeira poesia teológica, quando ele diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Verso 4: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. O que esta passagem está dizendo é o que os livros de história do cristianismo relatam quando se dedicam a falar sobre avivamento. Essa é uma marca de todo o período de avivamento. Pessoas a uma só voz clamando: ai de mim. Isso aqui é o que nós chamamos de convicção de pecado. É você tomar consciência de que não é apenas um ser infeliz que precisa encontrar felicidade em Cristo.
É você tomar conhecimento do fato de que você é um ser liso, malandro, egoísta, centrado em si mesmo, obcecado pela sua felicidade pessoal, que quando muito só consegue enxergar cônjuge e filhos, e que ignora todo o resto. E que, portanto, você precisa de redenção, você carece de perdão, de um Deus que lhe seja propício em graça. Então, vejam que nós estamos aqui diante de algo normativo. Qualquer experiência pentecostal, qualquer momento que a igreja esteja passando, que ela venha chamar de avivamento, de despertamento espiritual, tem que vir acompanhado por esta marca presente na vida do profeta Isaías, no momento da mais alta realidade. Aqui não é um homem diante de um pregador eloquente, encantado com sua forma de expor as Sagradas Escrituras. Aqui é um homem diante de Deus, que contempla a glória do Criador, e que é tomado da certeza de que é pecador. Ai de mim, estou perdido. Porque não há mínima dúvida de que o homem nunca está em melhor condição de autoconhecimento que quando está na presença de Deus. E por que ele se sentiu assim? Porque sou homem de lábios impuros. É interessante, naquele exato momento, ele tomou consciência do fato de que a sua forma de falar revelava quem ele era, quais os seus reais interesses, preocupações e ambições na vida. O que o texto está dizendo é o seguinte: que não há uma só pessoa presente aqui nesta noite, que ao fazer uma análise do uso da sua língua nos últimos meses, que não seja tomada de convicção de pecado. Esse é um dos inventários mais dolorosos a ser feito sobre o uso dos nossos órgãos, o uso da língua. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Eu canto os louvores a Deus, mas amaldiçoo pessoas. Da minha boca sai o que não aproxima os homens de Deus. Falo o que não santifica, o que não consola. Com a minha Bíblia, com a minha língua, eu destruo. Eu esmago a cana quebrada, eu apago a torcida que fumega. E murmuro daquele que por pura graça sustenta meu batimento cardíaco. Ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Observe, portanto, que o que caracteriza essa experiência é uma capacidade de você se abstrair da cultura, de você finalmente conseguir ver a sua cidade, a cultura do seu tempo, às vezes da sua própria igreja, de um ângulo completamente novo. Você passa a perceber a presença de iniquidades culturais, e de homens e mulheres alimentando a maldade uns dos outros. Nesse ponto, ele chega à seguinte conclusão: o meu país não está arruinado por causa das decisões tomadas pelos 2 últimos presidentes, ou pelo que um partido político fez com ele. É um problema do todo de uma sociedade, da qual eu faço parte. É isso que ele está dizendo.
Gente, o comentário do final de semana foi a foto que o fotógrafo da Associated Press, Felipe Dana, bateu na praia de São Conrado, no minuto seguinte à queda da ciclovia. Felipe Dana, de propósito, publicou aquela foto para levantar um debate, pois ela mostrava garotos da Rocinha jogando bola ao lado dos corpos cobertos por 2 cangas. Os comentários foram os mais ácidos que se possa imaginar. Eu vi um político do Paraná, de nome Roberto Requião, dizer a seguinte coisa: tão insensíveis quanto um rebanho de bovinos. E muitos dizendo a mesma coisa. Tão insensíveis quanto um rebanho de bovinos. Só que os que estão falando da insensibilidade em relação aos mortos são os que historicamente nesse país representam insensibilidade com relação aos vivos. Ninguém, na região metropolitana do Rio de Janeiro, ou poucos, se levantou para questionar os gastos com as Olimpíadas. Uma ciclovia, numa área nobre da cidade, num lugar onde crianças, dentro de favela, não tem onde pedalar. Só lhes restando andar por sobre o esgoto. Eu vejo isso todos os dias. São crianças criadas num lugar onde você vê corpo estendido há anos, em cada esquina. Naquele mesmo dia que a ciclovia caiu, Camille, de 12 anos, levou um tiro na cabeça, na rua rural, em Nova Iguaçu. É a 14ª criança na região metropolitana do Rio de Janeiro que é vítima de bala perdida. Não tenho a mínima dúvida que se nós estivéssemos sob avivamento, e pelo amor de Deus, que nenhum de nós deixe de se convencer do fato que nós estamos atravessando um período de sequidão. Falta glória nos nossos cultos, brilho dos nossos olhos. Falta algo cuja ausência se percebe no comportamento de nós evangélicos nas redes sociais. Alguma coisa está errada com o nosso discipulado, pois é um festival de ignorância, de estupidez. Não tenha dúvida de que nós somos uma geração que pode ser comparada a um vale de ossos secos, com taxas de divórcio semelhantes às que são encontradas do lado de fora da igreja, com igrejas compostas por pessoas que não são mais necessariamente confiáveis pelo fato de pertencerem a uma igreja evangélica. O que me leva a crer que se uma experiência como essa de Isaías, de Deus revelando a sua glória a uma igreja como essa, a uma igreja como a que eu sou pastor, na Barra da Tijuca,
nesse momento da mais alta realidade, nós seríamos levados a dizer: ai de mim, porque sou um homem insensível, porque o amor se tornou frio em meu coração, faço parte de uma nação de indiferentes, e o meu coração se tornou igualmente empedernido. Observe, portanto, que Isaías, ele percebe o pecado da sociedade do seu tempo, e se vê dentro. O que significa o seguinte? Saia presidente da República, você coloca o melhor brasileiro no mais alto posto da nossa República. Se o nosso comportamento continuar sendo o comportamento de vaca de presépio, comportamento de quem assiste chacina e não protesta, que vê dinheiro público ser torrado em reforma do Maracanã e não grita, enquanto fomos uma nação que deixa tudo correr solto, que vê a desigualdade como um karma, do qual nós nunca vamos nos livrar, entre tantas outras iniquidades mais presentes no nosso país, não tem a mínima dúvida, nada vai mudar. Política, porque política não funciona sem pressão. E para ter pressão, você precisa ter uma sociedade civilizada, com noção de direitos, com senso cívico, e que saiba exercer a misericórdia no seu dia a dia. O que eu estou lhes dizendo é que uma experiência como de Isaías nos dias de hoje nos levaria a romper com um ponto de vista cômodo, que tem nos levado a botar toda a carga de culpa num único partido, em dois personagens da nossa história, num contexto em que nós temos 200 milhões de cidadãos, uma igreja composta por 45 milhões de evangélicos, e que durante todos esses anos, com todas as liberdades democráticas, não souberam erguer a voz em favor do necessitado, do oprimido, em favor da justiça, não souberam confrontar o rei com as suas iniquidades. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Por que esse ai de mim? Eu tenho procurado entender, tenho feito perguntas ao texto, Senhor, o que isso significa? Entre outros fatos, outras verdades que nós poderíamos mencionar, uma é absolutamente certa. É um princípio moral presente no cristianismo, nas Sagradas Escrituras: a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. É você, de posse de uma informação como essa, que há um Deus todo-poderoso, santo, e que, portanto, ama algumas coisas e odeia a outras, é você, de posse desse conjunto de informações, não saber como lidar com elas, e temer que essa experiência o condene. Pois a partir de um ponto como esse, não há mais espaço para os pecados de ignorância. É pecar na luz, algo análogo a pecar contra o Espírito Santo. É fazer oposição à vontade de Deus no momento da mais alta evidência.
verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com atenaz. O lindo dessa passagem é o quanto ela revela a justiça de Deus e essa natureza doce daquele que está assentado num trono e que reina sobre os seus exércitos. Pois ao ver Isaías funcionando como todo pecador deveria se funcionar, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios. A passagem descreve Deus prontamente acionando um anjo para comunicar a Isaías o seu perdão, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede sua graça, e que se você nesse momento estiver sentindo um desconforto, e desejoso de receber um novo coração, e de ver o Espírito Santo soprando sobre a sua igreja, tenho ali a anunciar essa gloriosa boa nova, testificada pelo Evangelho de Jesus Cristo, que esse Deus tem prazer em perdoar o homem, que é justamente quando o homem é encontrado dizendo, ai de mim, que o Espírito Santo se prontifica a enxugar suas lágrimas, e é por isso que nós, pastores, temos que tomar muito cuidado ao enxugar as lágrimas das pessoas que nos procuram em busca de consolação, porque muitas vezes nós ministramos o perdão para quem não se arrependeu, e essa é uma situação perigosíssima, porque se a graça é barateada, ou se durante uma mensagem como essa, você é levado a dizer que a Igreja Betânia está botando no púlpito um neurótico, se não há confrontação com o pecado, que o convença que você é um pecador, carente da graça divina, você já tem sua consolação. Mas aqueles que nesse momento se encontram em agonia de serem brasileiros, de fazerem parte desse país historicamente injusto, e que se veem partícipes de toda esta sorte de iniquidade, se essa é a sua experiência, abre-se na sua vida espaço para o serafim tocar nos seus lábios, e o próprio Espírito Santo enxugar as suas lágrimas, e você provar de uma consolação que não é desse mundo, que você não vai obter na terapia, nem na diminuição do padrão do Evangelho, para que finalmente você possa conviver pacificamente com seus pecados. Isso aqui é o homem jogado no poço do arrependimento, da convicção de pecado, da humilhação evangélica, para no minuto seguinte se deparar com esse Deus que diz na sua palavra, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É o mesmo Deus que diz, agora vá e não peques mais. Com a brasa tocou a minha boca, e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. A mais profunda agonia. Isso aqui é um clamor de desespero, gente. Ai de mim, é alguém que se sentia desintegrado, que não dava conta de si mesmo.
e que agora passa por essa experiência de dor. Imagina uma brasa viva, acesa, que o serafim teve que pegar com uma tenaz para não se queimar, tocando na pele fina dos lábios, o que retrata a experiência que traz dor, mas que cauteriza, que cicatriza, que purifica. Esse é o perdão que nós encontramos em Jesus Cristo. Essa é a graça que nos é oferecida no Evangelho. Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E aí então, notem bem, irmãos, vou concluir, preste atenção, é santo demais. Quando nós chegamos nesse versículo, nós nos deparamos com um filho de Adão, alguém igual a nós. O que aconteceu até aqui? Esse homem se deparou com a fugacidade deste século. Os poderosos morrem. Viu a glória de Deus, sua majestade, contemplou o único que é autoexistente, infinito e imutável. Se deparou com sua santidade. Este que está sentado no trono é perfeito em todos os seus atributos, de uma forma especial no seu caráter. Ele é o Senhor dos exércitos. Então, aquele que está assentado num trono não abdicou da sua autoridade sobre o universo. Não há espaço na Bíblia para o chamado teísmo aberto. A Bíblia apresenta Deus como um ser que não pode abrir mão da sua divindade, que não pode deixar de estar no seu trono comandando os seus exércitos. Esse homem tem esta visão, prova a convicção de pecado, ele percebe qual a maior expressão do pecado da sua geração, da sua sociedade, e se vê como membro daquela sociedade, e como alguém que recebia influência dela, e como também alguém que semeava, ou que aprofundava o seu distanciamento de Deus. E sob convicção de pecado, esse homem prova da experiência do perdão. Ele vê Deus prontamente se recusando deixar um amado seu em agonia de alma. O texto é lindo, porque ele está dizendo o seguinte: eu não posso deixar o meu servo longamente exposto a este estado de alma. John Bunyan conta que ficou 1 ano e 8 meses, chegou ao ponto de invejar os insetos, o que o habilitou a escrever o clássico da literatura cristã, O Peregrino. Cumprido o tempo da operação da lei no coração de Isaías, prontamente, antes que ele se desintegrasse, antes que ele desistisse de si mesmo, Deus mobiliza o seu exército, destaca um dos seus soldados e o envia para dar consciência a Isaías do perdão divino. O que acontece com o ser humano quando passa por uma experiência como essa? Quando ele chega a um ponto como esse da sua vida. O último versículo que eu escolhi para essa noite descreve o que invariavelmente ocorre. Então, por favor, quando alguém vier falar sobre avivamento, em nome do Senhor Jesus, passe o avivamento que essa igreja está experimentando pelo crivo de Isaías 6. Se essas marcas não estiverem presentes, é fenômeno psicológico de massa, não é Pentecostes.
Observem que não há espaço aqui para o monasticismo evangélico, não há espaço aqui para você, a partir deste ponto, passar a sua vida ad eternum numa contemplação santa, sem compromisso com a sociedade corrompida do seu tempo. Por isso ele ouve essa voz. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Observe que ele não ouviu essa voz depois que terminou o seminário teológico, concluiu o mestrado, defendeu tese de doutorado, ou que ele passou a dominar francês e inglês, e fazer exegese no hebraico e no grego. Tudo isso recomendável para os ministros do Evangelho. Oxalá tivéssemos nos nossos púlpitos luz e fogo, homens cultos e cheios do Espírito Santo. Mas o que o texto está dizendo é que ninguém está habilitado para fazer a obra de Deus sem passar pela experiência de arrependimento e perdão. O ponto de partida é um encontro com Deus. É a convicção de pecado, como consequência da visão da glória divina, acompanhada da maior consciência do fato de que seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. É nesse ponto que os pentecostais têm um hino que é um negócio maravilhoso. Eu não saberia cantar o hino. Cantar eu não saberia qualquer hino. Não saberia dizer a música, porque eu não fui criado nesse ambiente, conheço, eu não me lembro de ter cantado esse louvor alguma vez, mas eu conheço de ouvir, pelo rádio, sei lá por onde. Mas ela descreve a experiência de Isaías capítulo 6. E a música diz algo mais ou menos assim, talvez tenha gente aqui que conheça. O profeta de Deus se aproximando, considera-se um pecador. Ela está falando sobre o sujeito que ele quer servir a Deus, mas ele se sente imundo, ele se sente sujo, ele está dizendo, ai de mim. Aí os irmãos pentecostais cantam assim: mas o fogo santo o queimando, o torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, toca-me com as brasas do altar. E é por isso que essa gente se espalhou pelos morros do Rio de Janeiro, foi para o sertão, para as favelas, porque se sentiu tocada nos lábios pelas brasas vivas do altar, e de posse do perdão de Deus, se engajou no ministério de modo desassombrado. Olha o que o texto diz. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Possível alusão à Trindade. Por que essa pergunta? Ai de mim, sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios. Quando um desses, que fazem parte dessa sociedade de lábios impuros, é resgatado pela graça e santificado pelo sangue de Jesus Cristo, abre-se a possibilidade desta mesma sociedade passar a ter no seu seio um profeta, uma profetisa, alguém cuja vida se transformará em sal da terra e luz do mundo. Por isso essa pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O que o texto está dizendo, portanto, que a experiência pentecostal vem sempre acompanhada de um forte senso de missão. Aí a resposta: eis-me aqui. Vejam, R.C. Sproul faz um comentário interessante sobre essa resposta.
Ele não está dizendo, eu estou aqui. Ele está dizendo, aqui estou. Envia-me a mim. Esse é o sentido da palavra apóstolo. Envia-me como representante teu. É difícil controlar o batimento cardíaco para descrever um homem que chegou a um ponto como esse na sua vida. Ele viu a glória. Gente, não é que ele sabe que Deus existe. Ele passou a se ver diante de um ser amabilíssimo. E na presença desse ser amabilíssimo, ele toma conhecimento da iniquidade do seu tempo. E vê como grande desonra homens e mulheres viverem a ignorar ser tão amável. Por isso a pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí a resposta: aqui estou. Envia-me a mim. Abraça através de mim. Usa minha mente, os meus dedos para escrever. Abre grupos pequenos através de mim. Planta igrejas através de mim. Usa a minha vida no meu ambiente de trabalho para semear a verdade, a justiça, o direito, para revelar Jesus Cristo. Portanto, aqui está o melhor de todos os missionários. Ele não é arrogante, ele não é prepotente, pois ele sabe que foi por um ato de pura graça que ele teve os seus pecados perdoados, os mesmos pecados que ele condena na sociedade do seu tempo. Então, é um pecador alcançado pela graça, anunciando a palavra de Deus para pecadores. O Brasil está precisando de uma geração como essa, de pastores, obreiros, missionários, e de profissionais cristãos que exerçam sua atividade profissional nesse espírito. Homens e mulheres que viram a glória, contemplaram a santidade de Deus, foram desconjuntados pelo contato com a realidade. Mas soerguidos de modo doce e misericordioso por esse Deus infinitamente propenso a perdoar. E que hoje faz essa pergunta para você, que crê no Deus de Isaías. Faz essa pergunta para mim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O domingo está terminando. Daqui a pouco, esse templo estará vazio, suas luzes apagadas. Segunda-feira amanhecerá. Quem estará pelas ruas anunciando o meu evangelho e levando homens e mulheres a conhecerem minha glória e me contemplarem assentado num alto e sublime trono, a fim de se juntarem aos serafins, aos anjos, aos arcanjos,
a fim de, a partir da experiência do mais profundo perdão, poder dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O universo está tomado pela tua glória. E enquanto eu viver, não darei descanso a mim mesmo, enquanto vir homens e mulheres ignorando ser tão amável como Jeová, o meu Deus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.